Graça e paz, muito boa noite. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar nesta noite e que a presença de Deus esteja sobre você cada vez mais, de uma forma intensa, poderosa e cheia da graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos novamente para a glória do Senhor, buscando, através deste tempo de comunhão, através desse tempo de aprendizado, através deste tempo de leitura da palavra de Deus, reservar alguns momentos do nosso dia para buscar o Senhor. Como é precioso, como é poderoso, como é maravilhoso estar na presença de Deus. Falávamos ontem sobre andar com Deus. Falávamos ontem sobre estar na presença do Senhor. Falávamos acerca de Noé, que andou com Deus. Falávamos acerca de Enoque, que andou com Deus. E isso fez a diferença na vida deles, isso fez a diferença na sua história, isso mudou a sua realidade. É indiscutível que todos nós precisamos andar com Deus. Precisamos desenvolver essa rotina na nossa vida. Andar com Deus. Porque aquele que anda com o Senhor, ele desfruta do milagre, da bênção, do sobrenatural. Mas o mais importante, aquele que anda com Deus, ele desfruta de uma vida em comunhão com o Senhor. Isso simplesmente não tem preço. Uma vida de comunhão com Deus transforma, restaura, renova, capacita, enche, faz milagres. O que uma vida de comunhão com Deus não faz? O que uma vida na presença do Senhor não é capaz de fazer? Há muitas pessoas que não têm ideia do que podem desfrutar se desenvolverem uma vida na presença do Senhor. Porque é a presença de Deus que muda cenário. É a presença de Deus que muda cativeiro. É a presença de Deus que manifesta a glória do Senhor. Bem lembrado, Fabiane. Muito obrigado. Comecem a compartilhar esta live. Eu sempre me esqueço e agora o pessoal já me ajuda a lembrar. Comecem a compartilhar esta live. Já somos 12 pessoas. Olha que grupo poderoso. Se cada um fizer 10 convites, ou 20, já são centenas de pessoas que poderão ser alcançadas através da pregação da palavra de Deus, através da ministração da palavra do Senhor Jesus Cristo. Avião já partiu. Que assim seja, Danusa. Que o avião alcance pessoas. Que o aviãozinho alcance vidas. Que o aviãozinho alcance famílias. Que o aviãozinho alcance lares. E pessoas que precisam ser impactadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelo sobrenatural do Senhor. Porque uma vida na presença do Senhor traz o sobrenatural para a terra. Eu vou repetir isso. Uma vida na presença do Senhor traz o sobrenatural para a terra. Tem muita gente buscando bênção, tem muita gente buscando milagre, tem muita gente buscando mudança na sua realidade, mas quantas pessoas estão buscando a presença de Deus? Quem busca a presença de Deus é aquele que anda com o Senhor. Nossas vidas precisam ser renovadas todos os dias na presença do Senhor, exatamente, Suelane.
Nossas vidas precisam ser renovadas. E o que é que renova a nossa vida? A presença de Deus. Se não for o Senhor na nossa vida, o que é que nós temos à nossa disposição? Só dor de cabeça, só problema, só tristeza, só agonia, só dureza, só fracasso, só dor. E quando nós estamos diante de Deus, não quer dizer que nós não tenhamos tribulações. Não quer dizer que nós não passaremos por provas. Mas quer dizer que o Senhor estará conosco. Hashtag meu sim para Deus. Quer dizer que o Senhor estará conosco. E quando o Senhor está conosco, veja só que interessante. Jesus estava num casamento. E o fato de Jesus estar ali não impediu que acabasse o vinho. Olha que interessante. Jesus estava num casamento, lá em Caná, na Galileia. E a presença de Jesus ali não impediu que acabasse o vinho. Porém, a presença de Jesus ali trouxe mais vinho, quando ele transformou água em vinho. Ou seja, a presença de Deus, e o vinho simbolizava ali a alegria do casamento, a presença do Senhor trouxe de volta a alegria. E eu quero aproveitar, já que estamos falando da celebração daquele casamento, eu quero aproveitar e falar sobre casamento. Tem muita gente buscando restauração no casamento, e não há problema nisso. A questão é, como é que eu terei a restauração no casamento? Deixa eu lhe dizer, é a presença de Deus no casamento. É a presença de Deus no casamento. Se você buscar a presença de Deus no seu casamento, Deus restaura. Traz de volta a alegria. Traz de volta a alegria. Como trouxe naquela cerimônia, naquele casamento, naquela festa em Caná da Galileia. Quando Jesus transformou a água em vinho, ele por si só, com a sua presença ali, restaurou a alegria do casamento. Acabou-se a alegria, acabou o vinho. Quantas vezes na vida das pessoas, nos casais, por exemplo, acaba o vinho, acaba a alegria. E como é que isso será restaurado? Tem gente que às vezes fica de joelho e clama, e clama, e clama. Senhor, muda meu casamento, restaura meu casamento. Sem problema. Mas quer saber como é que isso vai funcionar? Busca a presença de Deus. Porque foi a presença de Jesus ali. Maria, sabendo que Jesus estava ali, ela disse, acabou o vinho, Jesus. Jesus respondeu, ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus nunca fica indiferente. Bem-vinda, Nanda. Que bom tê-la conosco. Deus abençoe a sua vida. Jesus nunca fica indiferente. Jesus nunca fica indiferente. Quando Maria se dirige a Jesus e diz para ele, acabou o vinho. Ainda não era o tempo dos milagres, mas Jesus nunca fica indiferente. E Jesus então manda que encham 6 talhas com água. Talhas que eram usadas para lavar as mãos, para purificação. Mandou encher as 6 com água. E depois mandou que tirassem daquelas talhas o conteúdo e fossem servir ao mestre-sala. Seria o maître, se pensássemos nas linguagens de hoje. E o maître foi e perguntou para o noivo, escuta, noivo, não entendi. Normalmente, as pessoas deixam o melhor vinho para o final. Porque no início, servem o melhor e no final, quando já beberam bastante, né? Quis dizer, já estão alegres. Então se serve o vinho de qualidade inferior. Você guardou o vinho melhor para o final? A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar aquele noivo coçando a cabeça. Bom vinho para o final? Não tinha mais vinho. Do que esse maître está falando? Do que esse mestre-sala está falando? Jesus estava presente. E quando Jesus se faz presente, a alegria é restaurada.
Quando Jesus se faz presente, o milagre acontece. O diferencial naquele casamento que de repente acabou o vinho. Há momentos em que falta alguma coisa na nossa vida. No caso daquele casamento foi-se o vinho. O que está faltando para você hoje? Sabia que Deus vai providenciar se você buscar a presença dele? Sabia que Deus vai providenciar se você buscar a presença dele? Jesus estava ali. Jesus presente não impediu que acabasse o vinho, mas restaurou o que faltava. Analisemos um outro momento da vida de Jesus Cristo. Quando Jesus está com seus discípulos no barco, dormindo lá na popa da embarcação, dormindo. Diz a Bíblia que se levantou uma grande tempestade e os discípulos apavorados não sabiam mais o que fazer. E olha que havia entre eles pescadores experientes, como o caso de Simão Pedro, por exemplo. Mas eles não sabiam mais o que fazer, estava entrando água no barco, eles não davam conta de lidar com o vento, eles não davam mais conta de lidar com as ondas e estavam numa situação precária, a perigo, vendo que a embarcação ia naufragar e eles foram acordar Jesus. Note que o fato de Jesus estar presente não impediu a tempestade de se levantar. O fato de Jesus estar presente não impediu as ondas e o vento de combaterem contra aquela embarcação. Mas o fato de Jesus estar presente trouxe livramento. O fato de Jesus estar presente trouxe salvação. O fato de Jesus estar presente trouxe vitória. E os discípulos depois, assim, surpresos, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. E Jesus levantou-se e foi acordado pelos discípulos. Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus simplesmente se levantou, repreendeu a tempestade, ordenou ao mar e ao vento que se calasse e tudo se fez calmaria. Tudo se acalmou. E os discípulos então perguntaram, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. É Jesus. Só Jesus. O que falta na vida das pessoas não é outra coisa senão a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que trará a resposta que eu preciso. É a presença de Deus que trará o milagre pelo qual eu anseio. É a presença de Deus que trará a vitória que eu tanto persigo. É a presença de Deus que fará a obra completa. Porque o Senhor é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre o que diz. Quando Ele promete, Ele realmente realiza aquilo que prometeu. Ele não é filho de homem. Não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Diferente dos homens, ele não mente. Ele não volta atrás. Sua palavra não volta vazia. E eu quero ler com vocês um versículo que chama a minha atenção na palavra de Deus. No capítulo 6 do livro de Neemias, o versículo 9 vai me dizer o seguinte: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. De que obra Neemias está tratando? Da reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém foi saqueada, seus muros foram destruídos, as portas, os portões foram queimados, reduzidos a cinzas, e a cidade ficou devastada. Então Neemias pede carta ao rei e autorização para ir restaurar a sua cidade. E ele começa um trabalho de reconstrução dos muros. Isso tudo você vai encontrar a partir do capítulo 1,
do livro de Neemias. E ele começa um trabalho de reconstrução dos muros. E olha que interessante, o trabalho dele começa fechando brechas. Ou seja, começa preenchendo os espaços abertos no muro. E depois, na reconstrução, na recolocação dos portões. Para quê? Porque uma cidade sem muros, uma cidade com muros destruídos, uma cidade com brechas, com espaços abertos nos muros, uma cidade cujos muros têm portas abertas, não é uma cidade capaz de reter a bênção, porque ela está exposta, ela está vulnerável, ela está aberta e suscetível ao ataque do inimigo. Então o inimigo vem, rouba e leva embora. O inimigo vem, rouba e leva embora. O inimigo vem, saqueia e leva embora. Então, para que houvesse restauração em Jerusalém, era necessário, e Neemias entendeu isso e recebeu do Senhor essa direção. Pode ler lá os primeiros capítulos do livro de Neemias. Ele recebeu do Senhor essa direção: vá e reconstrua, vá e restaure, vá e opere conforme a minha palavra. E Neemias começa o trabalho. E começam as perseguições. E começam os questionamentos. E começam as murmurações. E começam os duvidosos, aquela turminha do deixa disso. E zombavam. E criticavam. E acusavam. E duvidavam. E Neemias, então, ele é cercado por conspiradores. Em especial, o texto vai falando aqui sobre Goshen, Sambalá e Tobias. Quantas vezes há na nossa vida pessoas que estão tentando nos acusar? Quantas vezes há na nossa vida pessoas que estão tentando apontar o dedo? Seja apontando os erros do nosso passado, seja para nos desestimular, para nos desacreditar, seja para nos criticar pura e simplesmente para tentar nos tirar do propósito, seja para colocar em dúvida a palavra de Deus na nossa vida, porque muitas vezes Deus fala conosco e o inimigo levanta pessoas para colocar em dúvida o que Deus falou. E aquele que duvida, ele perde a bênção. Aquele que duvida, ele perde o contato, a conexão com Deus. Porque o reino de Deus, ele é feito baseado na fé. Tanto é que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, sem as obras, é morta. Então, uma das primeiras coisas que o inimigo tenta destruir na nossa vida é a fé. Além disso, outra situação que ele tenta colocar para nos deixar abalados é roubando a nossa alegria. Tanto é que aqui em Neemias que você vai encontrar aquele versículo muito conhecido que diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Então o inimigo ele começa a lançar mentiras, acusações, calúnias. Ele começa a lançar palavras de crítica, palavras de destruição, palavras de zombaria, palavras de ridicularização. Começa a jogar na sua cara o seu pecado. E olha só, a Bíblia diz que do nosso pecado o Senhor já não se lembra mais quando nós nos arrependemos. Mas o inimigo lança, o inimigo acusa, e o inimigo critica, e o inimigo manda pessoas que começam a falar na sua cabeça, no seu ouvido, tentando te tirar o foco, te tirar do propósito, te tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. E muitas pessoas, infelizmente, acabam caindo nessa e acreditam. E vão vendo aos poucos a sua fé diminuindo, encolhendo, até desaparecer completamente. Mas quando eu estou numa obra, Neemias estava numa grande obra. Escute isso com muita atenção, depois você lê o texto. Neemias estava numa grande obra. E Satanás não queria. Porque sabia que no momento em que os muros fossem reconstruídos, que as brechas fossem fechadas, que os portões fossem restaurados, não haveria mais acesso do adversário. Queridos, eu quero te dizer nesta noite uma palavra profética da parte do Senhor. Deus está promovendo uma reconstrução na sua vida. Deus
está promovendo uma reconstrução na sua vida, fechando brechas, reconstruindo portões. Não importa o que aconteceu lá atrás, não importa onde você caiu, não importa como você pecou, não importa o que aconteceu. Jesus te perdoou porque você se arrependeu. Eita, Jesus, estava precisando escutar esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que tem por mim. A Eliane agradecendo. Sim, louvado seja Deus. Não importa onde você caiu, o que aconteceu, como você pecou. Deus pega o seu pecado no momento em que você se arrepende. Pecado confessado é pecado perdoado. No momento em que você se conserta, ele pega o seu pecado e ele joga no mar do esquecimento. Acabou-se, já era. Não tem mais. E lá no mar, não é no Oceano Atlântico, não é no Oceano Pacífico, não é no Oceano Índico, não é no Mar Mediterrâneo, não. Ele lança o seu pecado no mar do esquecimento. E lá é proibido pescar. Lá é proibido pescar. O Espírito Santo me mostra aqui que tem muita gente sendo atacada, acusada, caluniada e está dando crédito. E está recuando. E está perdendo as forças. E está deixando a fé diminuir. O Senhor me manda aqui nesta noite te dizer que Ele está restaurando os muros na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu ministério. Ele está restaurando, Ele está construindo o que foi destruído. Ele está restaurando o que foi quebrado lá atrás. Porque Israel pecou. E por causa disso, Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída. Mas depois que o povo se arrependeu, Deus mandou Neemias. Deus manda Neemias na sua vida quando você se conserta com Deus. Deus manda Neemias na sua vida quando você se arrepende. Deus manda Neemias na sua vida quando você se converte. E ele vem e começa a consertar, ele começa a fechar as brechas. Deus está fechando brechas na sua vida. Antes do milagre. Porque tem gente que pergunta assim, Alexander, por que o milagre não acontece? Eu espero, e eu oro, e eu clamo. Calma! Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na sua hora, é na hora de Deus. Enquanto isso, Ele está reconstruindo os muros. Enquanto isso, Ele está fechando as brechas. Enquanto isso, Ele está restaurando os portões. Para que quando a bênção seja derramada, o inimigo não entre para roubar tudo de novo. Então pare de murmurar, pare de questionar, pare de duvidar, pare de se lamentar e sentir enfraquecido. A presença de Deus é que promove a reconstrução. Deus era na vida de Neemias. Mas num dado momento, Neemias começou a sentir o impacto das acusações, das zombarias. Eram muitas as zombarias desses. Goshen, Sambalá, Tobias. E num determinado momento, Neemias se coloca diante de Deus e ele fala assim, porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Tem gente dizendo para você que as suas mãos vão largar a obra. Tem gente dizendo para você que as suas mãos vão largar as coisas pelo caminho. Tem gente dizendo para você que você vai ficar perdido no processo. Tem gente dizendo para você que você não vai dar conta e que não vai se efetuar a obra na sua vida. E você tem que dizer assim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. É noite de restauração de muros. É noite de reconstrução de portões. É noite de fechar as brechas. Mas tem gente dizendo assim que você não vai concluir a obra, você vai largar pelo caminho. Você não dá conta. Você nunca termina nada que começa.
Você jamais chegará lá. Quando alguém disser isso, você diga: está repreendido em nome de Jesus. Porque o meu Deus prometeu. E no tempo dele eu viverei o milagre. Basta que durante esse processo você busque a presença de Deus. E olha o que é que Neemias pede. Neemias pede assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Nesse trabalho de reconstrução, peça isso a Deus: Senhor, fortalece as minhas mãos. Esse versículo ele saltou aos meus olhos. Fortalece as minhas mãos. Faça essa oração. Senhor, fortalece as minhas mãos. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Vai trazer de volta o vinho. Ah, mas acabou o vinho. Deus, nem que ele tenha que transformar água em vinho, ele traz vinho. Vinho é alegria. Vinho é presença. Quando Jesus está presente, a festa continua. Porque a festa ia acabar. E para os judeus, olha, para os judeus, se acabasse o vinho era vergonha para o casal. Já imaginou aquele casal ia começar uma vida conjugal debaixo de vergonha? Nossa, eles não tinham vinho no casamento. Jesus estava ali. Quando Jesus está presente, você não é envergonhado. Quando Jesus está presente, você não sai envergonhado. Quando Jesus está presente, ele transforma nem que seja água em vinho. E o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, ó. Aqui dentro do meu coração. Fortalece as minhas mãos, Senhor, para que a obra seja completa. Vocês que têm estado comigo aí há mais tempo, nós não anunciamos outra coisa que não seja a palavra de Deus, e muitas têm sido as promessas do Senhor de milagre, de bênção, de cura. Já temos colhido frutos. Já temos experimentado algo novo da parte do Senhor. Ele já tem fechado brechas na nossa vida. Ele já tem aberto portas. Ele já tem restaurado muros e reconstruído portões. Ele está te preparando para viver o novo. Talvez você tenha chegado aqui hoje como aquele casamento. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Se isso aconteceu na sua vida, comece a declarar: Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Porque o Senhor não me trouxe aqui para ser envergonhado na mão destes mentirosos, caluniadores e blasfemadores. Foi o Senhor que me mandou aqui. Foi o Senhor que me trouxe aqui. E eu farei o que o Senhor mandou. E eu terminarei a obra. E quem continua lendo a história de Neemias, vê que ele foi vencedor. Ele concluiu a reconstrução, ele terminou o trabalho. Sabe, queridos, quando nós estamos na presença de Deus, Neemias andava na presença de Deus. Noé, que nós falamos ontem, andava na presença de Deus. E quantas pessoas começaram a questionar Noé? Noé, você ficou gaga. Porque quando Deus falou com Noé para construir a arca, Noé tinha 500 anos. E a construção da arca demorou 100 anos. Imagina, era Noé, a esposa, 3 filhos, 3 noras. 8 pessoas para construir aquela embarcação de 120 metros de comprimento.
Foram 100 anos. 100 anos é muito tempo para escutar zombaria, vocês não acham? E as pessoas questionavam, Noé, você vai navegar no seco? Porque nunca tinha chovido. Como é que ele vinha com uma ideia de que ia chover a ponto de cobrir a montanha mais alta? Era absurdo do ponto de vista natural. Você ficou velho, você ficou gagá, você está esclerosado. Você está maluco, Noé. Mas Noé estava na presença de Deus e ele não parou a obra. Neemias estava na presença de Deus e ele não parou a obra. Mesmo que houvessem zombarias, mesmo que houvessem críticas, mesmo que houvessem oposições, ele não parou a obra. O Senhor te chama para que você não pare a obra. Não pare a obra. Não pare a obra. Ah, mas e se? Então faça como Neemias. Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Noé não estava maluco. Neemias não estava maluco. Malucos estavam aqueles que os criticavam. Os que criticavam Noé morreram afogados. Enquanto Noé sobreviveu. Você sobreviverá se você não interromper a obra. Você sobreviverá se você não interromper a obra. Não interrompa a obra de Deus na sua vida. Não interrompa a obra de Deus na sua vida. Não permita que o inimigo te convença que você está louco. Não permita que o inimigo te convença que você está errado. Queridos, as oposições se levantam. Nós sentimos o golpe, sim, sentimos o impacto, sim, porque somos humanos. Mas eu não posso parar a obra. Eu não posso parar aquilo que Deus me mandou fazer. Aquilo que Ele começou na minha vida, eu não posso parar. Noé não podia parar. Neemias não podia parar, porque senão iam roubar de novo. A cidade estava vulnerável. Ele não podia parar. Você não pode parar. Você tem que continuar. Você tem que continuar o que Deus mandou você fazer. É verdade. É verdade, Cleidiane. O inimigo usa até mesmo pessoas próximas para nos fazer desistir. Tentou usar Pedro para fazer Jesus desistir. Não foi? E Jesus disse assim, arreda Satanás. Era Satanás usando a boca de Pedro. Usa pessoas próximas, sim. Às vezes usa parente. A mulher de Jó tentou fazer Jó desistir. Ela virou assim, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Jó olhou para ela. Você ficou maluca, mulher? Você ficou maluca? Você está falando como louca? Acaso nós esperaríamos de Deus só o bem? O Senhor Deus nos deu, o Senhor Deus nos tirou. Louvado seja o nome do Senhor, olha isso. Olha isso. A mulher tentou convencer Jó a desistir. E Jó havia perdido 10 filhos, os rebanhos, os servos, as propriedades, a saúde, e ele estava vestido de saco, nas cinzas, coberto por tumores da cabeça aos pés e se coçando com cacos de telha. E ele não parou a obra. Ele não parou a obra.
Por isso você vai lá no último capítulo do livro de Jó e você encontra a palavra de Deus dizendo que Deus restituiu em dobro tudo que Jó possuía. Mesmo nos momentos difíceis, louvemos e confiemos no Senhor. Daniel. Exatamente isso. A Vânia se lembra de Bartimeu, o cego, assentado à beira do caminho. Se ele tivesse dado ouvidos à multidão que mandava que ele se calasse, pare de importunar o mestre não tem tempo para ti. Mas quanto mais mandavam que Bartimeu se calasse, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Bartimeu não parou a obra. Qual era a obra dele? Gritar por socorro. Essa era a obra dele. Ele era cego, não podia fazer muita coisa, mas ele soube, ele creu. Ele soube, ele ouviu. Não enxerga, mas escuta, né? Ele ouviu que Jesus ia passando e ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus, filho de Davi. Cala a boca, Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Para de gritar, Bartimeu. Jesus, filho de Davi. E Jesus parou. E disse: chamai-o. Tem bom ânimo. O mestre te chama. E ele pegou, jogou a capa fora, porque a capa atrapalharia. Porque ele era cego, ele tinha que se levantar depressa. Jogou a capa fora. Qualquer coisa que atrapalhasse, jogou fora. E foi correndo. Não sei como um cego foi correndo, mas foi. E ele chegou diante de Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Ele não era cego de nascença, olha só. E Jesus disse a ele, simplesmente: vê. Vê. A tua fé te salvou. Você não pode. Por isso que nós estamos baseados na palavra de Deus. Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Você não pode parar. O que você começou, você não pode parar. Continua. Continua naquilo que Deus colocou na sua mão. Continua. Não pode recuar. Não pode desistir. Não pode desanimar. Ah, mas eu tenho sido criticado, eu tenho sido questionado, tenho sido vítima de calúnias, muitas mentiras, palavras contrárias. Continue. Ah, mas eu estou... Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Neemias precisava ter mãos fortes. Você e eu precisamos ter mãos fortes. Pai, fortalece. Fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Não é à toa que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Que interessante. Que interessante. Tudo é possível ao que crê. Aquele que crê. A gente falou bastante sobre a fé num estudo bíblico que fizemos recentemente. A fé como fruto do Espírito. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem as obras é morta. Entende por que não pode parar? Porque a fé sem as obras é morta. Eu não sei qual tem sido o seu desafio
Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade. Eu não sei qual tem sido a sua angústia. Mas eu posso lhe dizer o que a Bíblia diz. Fortalece as minhas mãos, Senhor, para continuar, para prosseguir, para avançar. Fortalece as minhas mãos. Deus me mostrou pessoas aqui nesta live que estavam preparadas para desistir. Que estavam prontinhas para parar. Mas faça essa oração e continue. Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Não recue. Não desanime. Não desista. Não pare. Continue na presença de Deus. Vocês já pensaram o que teria sido de Jacó se ele tivesse desistido? Jacó lutava com o anjo. Não sabia, mas lutava com o anjo. Noite inteira. E já ia amanhecer. E o anjo então disse para ele, me deixa embora, vai amanhecer. E Jacó disse, não. Não deixo. Não deixo. E se Jacó tivesse recuado? Ah, eu estou cansado. Aí o anjo tocou na articulação da coxa de Jacó. Uma articulação deslocada. Que dor! Mas nem assim. Nem assim. Nem assim Jacó desistiu. Ele disse, eu não te largo. Não adianta. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Essa é a oração de alguém que não desiste. E então, o anjo do Senhor o abençoou. E quando o Senhor abençoa alguém de forma completa, ele muda a história da pessoa. O Senhor mudou a história de Jacó, mudou o nome dele. Ele deixou de se chamar Jacó, que significa trapaceiro, enganador, e passou a se chamar Israel. Deus mudou o nome dele e mudou a história dele, porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Eu não te largo. Eu não largo. Não adianta. No meio da dor, ele escolheu não largar. E diante disso, o anjo o abençoou. Se você hoje está numa situação semelhante, comece a orar, dizer, Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu também não posso parar. Eu não posso deixar agora a minha vitória escapar. Eu não posso deixar agora que a tua presença vá embora e que eu perca a minha bênção, e que eu perca meu milagre, e que eu perca a minha resposta que eu tanto tenho procurado e preciso. Que eu não te largo. Eu não deixo ir embora. A Fabiana escreveu assim, antes de fortalecer a minha fé através das lives, eu vivia aflita e angustiada. Hoje tenho paz apesar das turbulências. Jacó perseverou
que Ele tenha força para não largar o meu milagre. A Marciana Nazari. De fato, queridos, nós precisamos entender que se você estiver enfraquecido, você clama a Deus que fortaleça suas mãos. Porque se você soltar agora, se você parar agora, se você desanimar agora, você não vai receber. Vai dar esse gostinho pro inimigo? Vai dar esse gostinho pro inimigo? Não importa o quanto seja difícil, Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu não quero parar, eu não vou recuar, eu não desisto, eu não desanimo, eu não abro mão. Eu quero a vitória. Eu quero a tua presença. Eu preciso do milagre. E o teu milagre virá através da tua presença. O milagre virá através da tua presença. O Daniel escreveu: Senhor, tu és a minha força, o meu socorro presente na tribulação. Que o Senhor não retire tua presença de mim, pois tu és o Salvador e o meu protetor e o meu libertador. Não podemos simplesmente deixar que as circunstâncias falem mais alto. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui. E se você está aqui, é porque Deus tem essa palavra na sua vida. Portanto, Ele não quer que você recue. Ele não quer que você desista. Ele não quer que você desanime. Ele não quer que você seja envergonhado. Porque todo aquele que desiste é envergonhado. Não completa a obra. Não conclui o ministério. Não realiza o seu chamado. Não recebe o milagre. Deus te chama para você receber o milagre. Vânia. Minha filha está falando aqui que quando nós queremos desistir, vem uma palavra dessa. Não é tempo de desistir. Aquele que desiste, perde tudo. Aquele que desiste, perde tudo. Aquele que desiste, perde a oportunidade da bênção. Aquele que desiste, perde a oportunidade da vitória. Aquele que desiste, ele perde a oportunidade do milagre. E há oportunidades em nossa vida que só temos uma vez. Há momentos, há oportunidades em nossa vida que não retornam. É aquela oportunidade. Passou, passou. Então tem que agarrar. Deus está te dando uma oportunidade, talvez você não tenha outra igual. A oportunidade que Noé tinha era aquela. Ou ele fazia a arca, ou ele não fazia a arca e não sobrevivia. Não ia ter outra chance depois. Neemias tinha essa oportunidade para reconstrução. Ou reconstruía, ou não reconstruía nunca mais. Então, Deus está te dando a oportunidade. Agarre a oportunidade, abrace a oportunidade, toma posse da oportunidade. Ah, mas eu estou cansado, eu estou fraco, eu estou... Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Quem fortalece é Ele. Quem fortalece é Ele. Quem te chama, te capacita. Quem te chamou, garante. Quem te escolheu,
Não te trouxe até aqui para voltar atrás? Quem te prometeu não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, mas não é mesmo. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem algo da parte do Senhor para restaurar e realizar. Neemias eram os muros que tinham que ser reconstruídos e os portões da cidade. Noé era a arca que tinha que ser construída. Cada um de nós tem a sua chamada. Cada um de nós tem o seu ministério. Qual é o seu? Ah, mas eu mal consigo ficar em pé. Senhor, fortalece as minhas mãos. Ah, o casamento arruinado. Senhor, fortalece as minhas mãos. Ah, o emprego que eu perdi. Senhor, fortalece as minhas mãos. Ah, o meu lar está despedaçado. Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu creio que o Deus que chama, Ele capacita. O Deus que te escolhe, Ele te unge e Ele te dá ânimo. É no livro de Neemias que está aquele texto. A alegria no Senhor é a nossa força. Anima-te! Esta noite é noite de ânimo. Anima-te! Ah, mais coisa nenhuma. Senhor, fortalece as minhas mãos. Saia daqui declarando: Senhor, fortalece as minhas mãos. Saia daqui proclamando com fé: Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Não importa o que esteja acontecendo. Quando o Senhor fortalece as suas mãos, você não para. Você continua. Não pare. Não pare. O Senhor não te chamou para parar. O Senhor não te chamou para parar. O Senhor não te chamou para parar. O Senhor colocou nas suas mãos um chamado. O Senhor colocou nas suas mãos um propósito. O Senhor colocou nas suas mãos uma tarefa. O Senhor colocou nas suas mãos uma missão. Missionário vem daí. Deus colocou nas suas mãos uma missão, uma tarefa, um propósito. Não pare. Não pare. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo. E se na caminhada a situação se complicar? Senhor, fortalece as minhas mãos. Se no meio da luta a fraqueza bater a sua porta, Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. Não existe nada mais gratificante. Não existe nada mais gratificante do que ser canal de bênção. Eu tenho vivido experiências sobrenaturais, abençoando pessoas, cuidando, pastoreando, ensinando, orientando e tratando de vidas. Não existe nada mais gratificante. Mas você acha que o inimigo não se levanta? Ah, se levantou hoje, neste dia que se chama hoje, para causar problema lá no local de trabalho da minha esposa. E o que o marido, que é pastor na sua casa, faz? Ela me ligou
Eu fui até lá. Eu não aceito. Entrei na sala dela para orar. Aqui o inimigo não tem vez. Pode ir daqui para fora, daqui da porta para fora. Aqui não. Senhor, fortalece as minhas mãos. Ela já se sentiu mais aliviada. Isso foi na hora do almoço. No final do dia, de novo. E eu sigo repreendendo. Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque a obra não pode ser abandonada. Ah, mas não me pega, pega na minha esposa, então me atinge. Então está repreendido. Está quebrado, eu não aceito. Está amarrado. Acabou-se. A gente fecha as brechas. A gente não deixa espaço aberto para o inimigo entrar. Não vamos deixar esse gostinho e essa força aí, essa abertura para ele, não. Mas eu não aceito. Ah, se não aceito. É da porta da rua para fora. É da porta da rua para fora. E o inimigo vem de forma muito ardilosa. Muito ardilosa. Eu falo, não, aqui não. Comigo aqui não. E eu estou aqui. E a unção de Deus é na minha vida. Então, em nome de Jesus, porta para a rua. Porta para a rua. Não pode. Aqui não. Por quê? Porque eu tinha que orar, aconselhar. Já estava marcado que eu ia trazer uma palavra. Eu tinha estudo bíblico para ministrar hoje às 8h30. As lives. E o diabo quer que eu pare. E o diabo quer me botar para baixo. E o diabo quer me impedir de continuar. E o que eu tenho que fazer? Exatamente o que eu estou dizendo através da palavra. Senhor, fortalece as minhas mãos. Isso é para todos nós. Eu não posso abandonar a obra. É claro, a obra começa na minha casa. Sem dúvida. Não adianta eu cuidar das pessoas e não cuidar da minha própria mulher. Porém, a obra não para. A obra não para. Senhor, fortalece as minhas mãos. Satanás, se você se levantar, é 2 trabalhos. Você vem e vai. 2 trabalhos. Você vem, bate e volta. Aqui você não fica. Aqui você não fica. É da porta da rua para fora. E assim tem que ser a nossa atitude diante de Deus. Ah, o diabo vai estribuchar, o diabo vai rilhar os dentes, o diabo vai ficar furioso, mas não pode. Não pode me fazer parar. Por quê? Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. O que diz o livro de Isaías, capítulo 45? Diz que o Senhor vai à minha frente, endireitando os caminhos tortos. É o Senhor que vai à minha frente. Então o diabo tem que sair da frente. Porque o Senhor vai à minha frente. Eu já tinha marcado que eu ia orar com 2 irmãs, à 1h. Depois já tinha marcado que eu ia fazer aconselhamento ministerial. Depois já tinha marcado que eu ia estudo bíblico, eu ia ministrar estudo bíblico às 8h30. Fora essa live e a live daqui a pouco à 00h. E eu vou parar por causa do inimigo? Mas não vou mesmo. Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. E assim é na nossa vida. E eu espero você à 00h para a gente clamar. Hoje, o fogo vai cair. Espero você à 00h. É só o tempinho de tomar uma água, respirar um pouquinho. 00h a gente volta para clamar. O fogo vai cair hoje. O diabo está tão furioso. Isso me dá uma certeza só. Que Deus vai se manifestar. 00h a gente volta. Fica com Deus. Até daqui a pouco.